No Cabeça para Cima de hoje, você vai conhecer um grupo de mulheres muito, muito importante. Mulheres especiais, mulheres que estão fazendo um grande trabalho. Mulheres que estão resgatando outras mulheres e também homens, ou seja, outras pessoas, da prostituição. Algumas delas foram resgatadas, elas mesmas, e hoje elas são usadas por Deus para estender a mão para fazer a diferença. Numa área em que muitas pessoas acreditam que não tem jeito, que não tem como mudar. E nós estamos aqui para debater. E aí, tem como sair? Eu acho e tenho visto que tem. Nós queremos que você fique ligadinho com a gente. Vamos ao informativo e voltamos com o debate. O exercício da prostituição no Brasil não é crime. Porém, apesar de ser uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ainda não é uma profissão regulamentada. Apesar dessa ser uma das profissões mais antigas da humanidade, prova disso é que na Atenas do século VI a.C., as meretrizes já eram regulamentadas e pagavam muitos impostos ao Estado. O ato de se prostituir é condenado pela Bíblia. Por isso, muitas igrejas realizam projetos de recuperação de prostitutas, pregando o Evangelho de Cristo a elas e oferecendo um novo estilo de vida. É o caso do projeto Casa de Madalena. E para conhecer o projeto Casa de Madalena e ver o que essas mulheres estão fazendo e ver o que é possível você fazer. Cada um de nós, no seu lugar, no seu canto, porque essa dizem, né, a profissão mais antiga do mundo. Essa é uma questão que a gente não tem como dizer, mas que não está, porque a gente sabe que ela está presente em todo lugar. Então, há um desafio para cada pessoa que nos assiste do que ele ou ela pode fazer nesta área em relação a essa questão. Conosco, a Iniere dos Santos Godoy, que a gente chama de Rai, não tem jeito. Ela é missionária, gerente de estratégias missionárias para os grupos específicos da Junta de Missões Nacionais, a Junta Batista. Rai, bem-vinda, muito bom tê-la de volta. Você já participou em outros momentos do Cabeça para Cima, muito bom tê-la aqui. Nós é que agradecemos esse convite para poder falar de um assunto tão importante e tão necessário, né, em nossos dias. E eu já queria até fazer uma colocação, porque quando a gente fala da prostituição mais antiga, não existe nenhum estudo arqueológico que comprove isso, até porque para se estabelecer a prostituição, teria que ter um contexto histórico-social já estabelecido, né? E a caça e a agricultura? Onde é que fica como profissão, né, de uma sociedade? Então, não existe comprovação, né? É porque todo mundo fala. E eu coloco isso porque os livros antigos, a própria Bíblia, bem cedo nos escritos da Bíblia, está registrado. E o que a gente percebe, na verdade, é quando você usa algo, você subverte algo, algo do propósito para o qual ele foi criado. Então, nós sabemos que o sexo ele foi criado para a expressão de amor. E para a expressão de amor num relacionamento, no casamento. Então, quando você subverte esse alvo, você está prostituindo aquela situação. Porque essa palavra, o sentido amplo dela ficou restrito mais a essa atividade. Mas se você for no dicionário, a palavra prostituir é desvirtuar. Desvirtuar a utilização. Então, esse desvirtuamento, a gente vê ele citado muito, muito, muito cedo naquilo que a gente tem de registro histórico. Acho que é por esse motivo. Mas eu concordo contigo, não é? Gente, dá para ver que ela trabalha com... Ela é professora de monografia, né? Corretora. Ela vai fala um negócio que tem que provar historicamente. Já a gente volta à questão. Também conosco hoje, Thaís Nascimento, que é missionária e trabalha no projeto Casa de Madalena, que resgata mulheres da prostituição. Thaís, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada, igualmente. Você é aqui do Rio também, né? Sou aqui do Rio. Que nossa raizinha baiana. Isso. Baiana retada. Sou carioca da Gema, nascida aqui no Rio. Gema. E cresci aqui também. Beleza. Né? Nos últimos anos é que eu morei em São Paulo em virtude do Ministério. Do trabalho. Mas eu creio que também a nossa outra, é uma outra pelo sotaque, vi que é outra carioca da Gema, a Cássia Prudêncio, que é corretora de imóveis e é membro da PIB de Andrade de Araújo. E tem um testemunho lindo. Muito obrigada, Cássia, por estar aqui com a gente hoje. Bem, vamos lá. Resgatando, né, pessoas da prostituição. Como é que alguém entra? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente vê filmes, novelas, glamorizando, até tentando glamorizar, né, a
prostituição, a gente sabe que a entrada e como essa pessoa vive, quando a gente pensa no real significado do que você precisa relativizar para justificar e provar para si e para a sociedade que aquilo é normal, você abre mão de tesouros, de coisas que não são para ser abertos mão. Você tem que fazer uma ginástica muito grande para justificar aquilo. Por quê? Porque não é bom. Pode dizer o que quiser, falar o que quiser, glamorizar, pintar e bordar. Não é positivo alguém ter que vender o seu corpo, a sua sexualidade, a sua intimidade para ganhar o seu pão. Então, o que faz com que uma mulher seja levada ou caia ou seja empurrada? Como é que é isso? Quais são essas vias de entrada? Normalmente, nós dizemos que o principal fator que leva uma mulher, né, a entrar na prostituição é, inicialmente, um estupro, né, onde a menina ela é estuprada e ela fixa, né, nesse estupro e se ela tiver já um problema no seu emocional, por exemplo... Na autoimagem dela, na autoestima, exatamente, na valorização, ela acha que ela não ela é, o que ela é. Isso, ela passa a achar que ela não merece outra coisa a não ser aquilo, né? E as novelas, os filmes vai normalizando isso, né? E achando... Esse comportamento. Agora, se a gente for olhar, eu gosto muito da visão sociológica. Quando fala de profissionalizar a prostituta, é porque na visão mundana, essa mulher ela é discriminada, essa mulher ela vai sendo rebaixada. Então, para o mundo... glamorizar isso faz com que ela... Profissionalizar vai fazer com que ela não seja rebaixada, não se sinta, e a gente sabe que isso não... Mas a questão da dignidade humana, ela vai além disso. Hoje a prostituição, se você for ler, né, essa prostituição aí onde chama-se troca de favores sexuais, seja por dinheiro, seja para receber um cargo, seja para ser promovida. Então, a prostituição hoje não é considerada só aquela que é troca de favores sexuais por dinheiro, mas por benefícios no geral, né? E aí se estabelece. Então vamos lá, uma das portas de entrada que você que a trabalha principal e lida, hoje, você vê como sendo estupro. O estupro. Não quer dizer que todo mundo que foi estuprado não, vai ser, não. Mas a maioria das mulheres que você conhece que estão na prostituição, elas inicialmente, exatamente, foram estupradas. Não apenas eu, mas é um estudo realmente. Existe um estudo da FUMEC, que é a Fundação Mineira, né? Uma fundação mineira que... são raros os estudos, na verdade, no mundo, né? Eles fizeram, lá de Minas Gerais, né? E essa fundação descobriu-se, né? Muitas, pesquisando. É um gatilho, é uma vulnerabilidade. A questão econômica vem em segundo lugar. Tem alguns estudos que dizem que é o primeiro lugar. A questão econômica. Problemas familiares. Eu gostaria até de colocar aqui o nome de alguém que está na mídia, né, que é aquele chamado Christian Pior, que ele faz o programa Pânico na TV. Certo. E então, logo cedo descobriu que ele era homossexual, a mãe descobriu e botou ele para fora de casa. Então ele foi se prostituir para poder, como é que eu diria? Se sustentar. O Léo Áquila também da mesma forma, que eles é um outro homossexual. Eles relatam isso. Então, não só rapazes, mas moças também. Pessoas que são enganadas no tráfico de mulheres, e dizem que elas vão ter um trabalho assim, quando chega uma outra coisa... Hoje isso está acontecendo muito, especialmente relacionado a pessoas que saem de um local mais interiorano e são trazidos para uma capital para ser uma garçonete, para ser uma dançarina, para ser uma cabeleireira, para ser uma modelo. Né? Às vezes, garçonete ninguém quer ser, mas modelo... Daí aquilo se torna atrativo, ou pior ainda, para outro país. Daí se torna até mais atrativo ainda, porque a pessoa pensa, não, eu sou morena, a brasileira eles me querem lá. Há toda uma lábia, todo um papo que é passado, e essa jovem então é levada e depois ela não sabe como, não tem realmente como retornar. E a escravidão espiritual, que não permite que aquela pessoa saia daquela condição, né? A escravidão espiritual, além de levar, ela ainda não permite que saia. Meninas, o que mais vocês elencariam como sendo elementos de entrada? A gente enfatizou aqui também muito a questão feminina, né? E tem também a questão masculina, que hoje em dia também tem muito essa questão do futebol. Eu falo isso porque alguns amigos do meu irmão passaram por essa experiência, né?
de passar por escolinhas de futebol com a falsa promessa de ir para um time e quando chegam lá, né, não tem nada disso, né? É questão de comércio da prostituição masculina, que não é tão visada, né? É verdade. Mas para a qual hoje já há grande demanda. E a pessoa, Exatamente. o pai e a mãe, nem sonham, não. Ele está indo lá para o futebol, nem Não, pensa. o próprio menor, ele não pensa, Não sabe. porque isso realmente não passa em nenhuma das fases. É quando a pessoa chega lá e aí essa comunicação de retorno, essa questão toda de retornar é que é difícil, né? Muitas vezes a pessoa chega até lá com aquele falso sonho, com aquelas falsas promessas, e para retornar não tem meios de retornar, não tem meios, O Aldeia né? quer falar, olha, você pode até entrar, mas primeiro você tem que fazer isso aqui. Daí a pessoa às vezes até se permite, né? Se permite. Ou, infelizmente, a gente sabe também, não sei, qual o papel da promiscuidade nisso, porque a gente sabe que a sociedade é muito promíscua. Então, meninas e meninos, às vezes, experimentam sexualmente muito cedo. Exatamente. E depois, já não considerando prostituição, mas naquele, o ficar, ou um programinha, aquela coisa, né, de aquelas situações. Então, de repente, alguém pede uma coisa, só mais... Por quê? Porque aquela permissão, aquela promiscuidade, ela dá essa chancela, digamos assim. Então, é mais fácil a pessoa ser manipulada para entrar. Cássia, alguma coisa que você acrescentaria? Concordo também, né? No meu caso foi renda, né? Os altos ganhos imaginários, né? Que eu vi no anúncio no jornal e vi aqueles altos ganhos e queria me envolver, né? E aí foi pura ilusão, porque você pode até ganhar aquilo, mas na verdade não rende o dinheiro, né? E foi uma ilusão assim na minha vida e que eu fiquei 10 anos. 10 anos, 10 Cássia, anos isso envolvida. te prendeu. Com que idade você começou? Eu comecei com 18 anos, esperei completar 18 anos para poder começar a Impressionante, você já era bem adulta, bem cabeça assim, a gente imagina, cabeça no lugar. Isso mesmo. Eu liguei para lá, né? Foi um anúncio. O que ofereciam para você? Então, foi um anúncio, não lembro exatamente o valor, era altos ganhos por semana, né? E eu bati o olho naquilo ali, eu vou ligar em você. Né? E comecei... Era o quê? Tipo ser modelo? Atendimento escort, né? Que era para hotéis, né? Tava bem claro exatamente o que... Você sabia o que era, mas eu sabia porque o que ia era. dar grana, você estava disposta. Isso mesmo, estava dentro. E você já tinha envolvimento sexual com outras pessoas antes? Você já tive antes, já mas tinha não iniciado. como... já tinha iniciado já. Esse é um fator, esse é um exemplo do fator econômico. Mas e tem os fatores emocionais. Porque provavelmente ela foi por causa do fator econômico. Isso. Mas aí tem a questão, como estava emocionalmente e espiritualmente essa menina? Ela mesma pode responder. Você via assim, hoje olhando em retrospectiva, você vê que você estava suscetível, carente, em outras palavras? Na verdade eu era uma mulher carente. Né? Não tinha um relacionamento... Né? Então, juntou tudo, a vida espiritual também, né? Porque a gente, quando vai buscar, né, isso, você não busca o meio que é para ser buscado, que é Jesus Cristo, então a gente está com a vida espiritual. Você não tinha conhecimento do Evangelho? Eu tinha conhecimento, assim, a primeira vez que eu vi Jesus, até falo numa vez no meu testemunho, foi uma amiga minha que falou de Jesus para mim, né? A Marcela, né? Ela chegou para mim e falou de Jesus e foi aquela coisa assim, bem brincando, né? Que eu chamei ela com medo de minha mãe me bater, foi assim, mais ou menos uns 9 anos de idade, 9 a 10 anos, e ela até falou comigo, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, mas se você aceitar, eu vou ganhar uma pedrinha no céu, eu vou ganhar uma pedrinha na coroa. Foi assim que ela até brincou comigo. E assim, eu tive esse conhecimento, aceitei Jesus, eu morei em Espírito Santo uma época, aceitei Jesus lá, mas foi tudo aquela coisa que não foi de verdade, não foi de coração, né? Porque eu aceitei Jesus na época porque eu estava numa situação pior, uma situação difícil, e eu recorri por esses caminhos, mas não foi de coração como é hoje. Não houve ali um comprometimento realmente com Não houve. Cristo. Foi para poder sair aquele problema que eu estava passando. Então, quando você viu um anúncio no jornal que era para acompanhar ser escorte de gente em hotel, seja qual for, porque às vezes a gente pensa que é só motel, e hoje às vezes fica mais difícil, mas a gente sabe que não. Alguém paga um dinheirinho ali e a escorte, a acompanhante, a pessoa entra. E altos ganhos. Você falou, tá bom, ganhava até algum dinheiro, mas também o dinheiro não rendia. Você não conseguia. Não rendia porque, assim, a visão que a gente tem quando entra, né, de comprar uma casa, comprar um carro, né, e, na verdade, às vezes, muitas delas não conseguem. Eu não consegui isso,
Entendeu? É um investimento ilusório. Não foi 1 ano, nem 2, nem 3. Foram 10 e ficou 10 comprovado que não. anos. A gente já tem que ir ao intervalo, mas eu gostaria de voltar, a gente já dando um direcionamento para o retorno, no sentido de a gente ver essa questão, por exemplo, de entrar. A gente sabe que há outros fatores também, de repente pode até concluir isso, mas por que quando se entra, se fala, olha, não tem jeito, uma vez que entrou, não tem como sair. A gente sabe que isso é repetido e, de alguma forma, as pessoas acreditam. E vocês estão trabalhando, promovendo a retirada, resgatando efetivamente pessoas. E a gente sabe, por exemplo, o testemunho da própria Cássia, que é um testemunho de vida aqui, de que é possível sim sair. Como é que é essa caminhada de volta? A gente volta já. Resgatando da prostituição é o nosso tema de hoje, fala de um tema importante. A gente vê, inclusive, a mídia secular, o governo, preocupados com um momento que o Brasil vive, por exemplo, com a chegada da Copa do Mundo, e que tantos turistas, tantas pessoas vêm de fora, e a gente sabe que há sim, infelizmente, o nosso país ele é vendido fora como um país de turismo sexual fácil. E que muitas meninas e meninos serão iniciados, serão explorados. E a gente está aqui alertando pais e mães, mostrando o exemplo de repente, até porque uma das coisas, inclusive, que a gente não debateu aqui, que a gente sabe que acontece, já vi em muitos documentários, já li experiências de pessoas que foram iniciadas na prostituição pelo próprio pai e mãe. A gente tem muito isso no norte do Brasil. Muito. Pessoas, até às vezes pais que trabalham naqueles barcos, em portos, locais, a gente sabe que garimpos, construção de grandes projetos como hidrelétricas, que a gente tem, por exemplo, construindo em Belo Monte, lá em Rondônia, em Altamira, ou é Belo Monte em Altamira, sei lá, enfim. Agora, mas enfim, há uma também sendo construída lá em Rondônia, mas são empreendimentos grandes que trazem uma movimentação muito grande de pessoas, milhares, a população de cidades triplicam, quadriplicam, e muitas vezes homens vêm sem suas famílias, porque não têm condição. Então isso fomenta um ambiente propício para esse tipo de coisa, para esse tipo de exploração, e pessoas então são iniciadas, e a gente vê que agora, independente desse aspecto, dessas que eu coloquei, por exemplo, a Copa do Mundo, que vai ter tanta gente de fora pagando, e nós estamos aqui tentando mostrar, chamar a atenção, alertar pais e mães sobre a destruição. Você não tem o direito de roubar isso do seu filho. E muitas vezes um pai e uma mãe falam, mas foi tirado de mim, e eu vivi, estou aqui. A minha mãe, então minha filha também tem que, essa é a vida. E nós estamos aqui propondo para você que há uma vida diferente, sim. Que Deus tem coisas diferentes e melhores para você. Então, e pode parecer até piegas eu estar aqui dizendo para você, quem que vai estar assistindo você dizer isso? Alguém está me assistindo. Alguém que precisa ouvir o que eu estou dizendo está me ouvindo. Eu sei que está. E Deus te colocou na minha frente para ouvir isso hoje. A sua vida vai ser diferente se você dar uma chance para Deus, e a vida dos seus filhos vai ser também. Então, não caia nessa de dinheiro, de sustento. Tem uma forma muito melhor. Essa é a pior forma. Porque a pessoa pode até ganhar muito dinheiro, mas não rende. Simplesmente é um dinheiro que se esvai. Tudo que a gente ganha é fácil. E não é fácil, não. Porque pensa numa coisa difícil, parece que é ganhar fácil, mas assim, ela não requer um estudo, não requer uma disciplina. Daí a pessoa pensa que é fácil. Não. O preço é muito alto. Verdade. O preço é muito alto. É da dignidade, é da autoestima, é de uma vida, é do tesouro. É de perder a saúde sendo contaminada por doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa questão de... Existe ainda isso? Quer dizer, a gente sabe que existe, infelizmente. Pessoas que são iniciadas pelos próprios pais. Sim. A maioria dos estupros sofridos na infância, na adolescência, tem mais a ver com irmãos, tios e os pais. Inclusive, existe um grupo de pessoas que eles veem muita questão do homossexual e liga muito à pedofilia. Mas a gente não pode esquecer, não estou defendendo nem homossexual, nem heterossexual. Mas é o pai, é o tio, é o irmão. Que abusou. Desculpa, a maioria é hétero que abusa, que estupra, né? E, tanto a menina quanto o menino. Exato, exato. E daí transforma parente, essa né? criança, confunde essa criança e introduz ela na homossexualidade e na prostituição. Por que tem mulheres que são espancadas? Porque é a forma de carinho que elas viram. A mãe ter de toque, carinho não, de toque.
a mãe, a vizinha, ela também. E aí, quando ela cresce, o marido a espanca, ela acha que isso é quase que normal. E ela merece isso, o que é pior, né? Tem mulheres que acham na prostituição, eu não sei se a Cássia pode estar falando isso melhor pra gente, que elas são mais bem tratadas como prostitutas do que dentro de casa. É verdade. Que loucura. Desculpa, por que as crianças vão para a rua? Por que crianças de 7, 8 anos de idade estão na rua? Porque a mãe, normalmente, é uma mulher que é desestruturada emocionalmente, arruma um padrasto. Exatamente. Às vezes ela não faz isso, mas ela sai para trabalhar, para sustentar o padrasto, e esse padrasto abusa, estupra, espanca o filho dela, é melhor estar na rua. Porque tem tudo isso, mas tem comida, tem tudo isso. Pronto. Isso mas nos leva, então, ao motivo que nós estamos aqui, o resgate. Exato. Resgatar, Exato. mudar. Como foi para você, Cássia? Quem estendeu a mão para você? O que aconteceu que você teve força? Porque durante muito tempo, quando a gente estava conversando antes do programa, você falou, eu achava que não tinha mudança, não tinha outra vida para mim. Você acordava de manhã. Que outra questão que a gente não mencionou aqui, que a gente sabe também que é muito prevalente, é a droga. A pessoa, às vezes, não inicia pela prostituição, ela inicia pela droga. Depois, para sustentar o vício, é que ela começa a se prostituir. Não sei se foi assim também para você, mas e você achava que não podia mudar? O que aconteceu para essa mudança iniciar? E já a gente vai ouvir bastante a Thaís, porque ela trabalha justamente com isso. Então, na verdade, assim, eu comecei a me envolver na prostituição e comecei a me envolver com drogas, né? E automaticamente fui traficante para poder trazer comodidade para os clientes. E, assim, na verdade, eu não foi direto, não foi Cristo, né? O caminho que me fez a levar. Foi uma pessoa que eu conhecia desde a adolescência, comecei a me envolver com essa pessoa, e ele falava que não ia ter relacionamento sério comigo por causa o mundo que eu vivia. E por eu estar gostando dele, que nós somos muito carentes, né? A gente gosta fácil das pessoas. Então, eu comecei a me envolver com ele e resolvi largar, né? Me programei, trabalhei alguns meses, me programei e larguei. E quando eu larguei, ele não quis ficar mais comigo. Né? E eu fiquei assim, frustrada, eu não sabia o que fazer. E foi aí que eu aceitei Jesus dentro do meu quarto. Eu, naquele desespero todo, eu fui, dobrei meu joelho e entreguei minha vida para Cristo naquele momento, no momento daquela dor. Né? E hoje estou, né? Até hoje. Você permaneceu firme? Permaneci firme. Pela glória de Deus. Eu permaneci firme, hoje estou aqui, né? Contando isso para as pessoas, porque foi uma experiência muito grande, porque hoje eu vivo a paz de Cristo na minha vida. Uma coisa que eu não tinha, que eu buscava dinheiro, buscava bens materiais, e hoje eu vivo aqui na Terra para poder viver na vida celeste, né? Foi até que meu pastor ontem estava pregando, e que a gente tem que trabalhar hoje aqui na Terra para poder viver na vida celeste. Então foi isso que aconteceu, né? Eu larguei tudo por causa dele, mas assim, Deus já estava tendo um propósito na minha vida. Tava. E ele tinha algo melhor, tem para você. Quanto tempo faz isso, Cássia? Foi em 2011. Caramba. 2011. Caramba, 3 anos, já caminhando para 4 anos. 3 anos. Linda, como Deus faz. Verdade. E te manteve ali firme e forte. Eu estou firme até hoje. E assim, hoje eu tive o acolhimento da igreja, que para mim é um outro desafio. Como é que você sentiu isso? Então, eu fui procurando, né? Foi assim, eu aceitei Jesus e comecei a procurar igrejas que eu pudesse ser acolhida. Né? E foi através desse rapaz que eu conheci a PIB de André de Araújo, em Nova Iguaçu. Né, o meu pastor, o pastor Alex, uma cabeça assim, totalmente aberta, e lá também tem um projeto Celebrando a Recuperação, né, que trata das pessoas, que é falado como a vida machuca e Deus cura. Né, o Celebrando a Restauração, a gente pode falar da nossa vida, que é um grupo fechado, que não fala para ninguém. E aquilo foi me tratando e as pessoas foram me acolhendo. Né, de braços abertos. Você é uma corretora de imóveis. Sou corretora de imóveis. O inimigo que apitava no teu ouvido, não tem jeito, não tem outra profissão para você, não tem outro jeito. Tá aqui você hoje. Hoje eu estou aqui para a glória de Cristo, se sustentando, vivendo a sua vida muito lindona, bem obrigada. Obrigada. Mas como é que é essa questão da abordagem, de se aproximar de alguém que está naquela vida e você percebe que na maioria das vezes, porque não vê a alternativa? Ou tem pessoas que querem estar mesmo, não querem saída, mas ou a maioria das pessoas, tendo a alternativa, elas querem sair, elas buscam saída? Muitas dessas mulheres, elas às vezes forjam, né, estar bem, elas dizem estar bem e relatam estar muito bem. E quando você vai acompanhando ali, elas começam a demonstrar contradições, né, de que nem sempre é tão bem assim. Ainda mais quando você entra na questão da família,
né, de estrutura com os filhos, com parentes, ela começa a demonstrar que tem essa carência. Mas em virtude da, como nós já dissemos aqui, né, da facilidade, que nós sabemos que não é fácil, permanece, perdura, né? Porque é um ganho... Não consegue sair. Exatamente, né? Porque é um ganho que vem em valores altos, num curto tempo, né? E aí a pessoa não se vê, talvez, num trabalho em que ela tenha que acordar tão cedo, ter que passar, né, por aquela questão toda, voltar tarde para casa, não participar de algumas atividades do seu lar, com a sua família. E também é hoje como uma renda, né? Tem muitas famílias que têm a consciência de que mães participam desse ato, né, dessa profissionalização, e são totalmente conscientes. Maridos que falam tchau, que beijam a esposa e abençoam a esposa, e têm a consciência de que ela está indo se prostituir. Nós temos casos desses. Claro que a gente sabe, houve esse relato que é tão infeliz e tão triste de alguém que às vezes pode ser a mais bem tratada na rua, mas a gente sabe que tem muita mulher também que é muito maltratada, tratada com muita violência também na rua, na prostituição, por gente estranha, que é coisa estranha, enfim. É um risco constante, sem falar do risco para Mas tem um porquê. Tolerar um tratamento difícil de uma pessoa que não é da sua, não é seu sangue. Você aceita muito mais rápido do que a sua família mesmo fazer isso com você. Você filtra melhor aquilo. Tem todo, por trás de cada pessoa, de cada caso existe. Complexo, porque é uma normalidade. Você tem que ter muita reflexão. Muita reflexão. Há uma normalidade no estranho te tratar mal. Agora verdade. é incompreensível a sua mãe, o seu pai, quem deveria te acolher, lhe tratar mal, né? Lhe violentar. Há uma dificuldade nesse entendimento, né? Claro. Então é fácil, fora as parafilias, né? Que são pessoas que só conseguem sentir o prazer mediante isso, ao espancamento, a humilhar a outra pessoa e questões inusitadas, né? Como a gente sempre toca. A Rai sempre toca a questão de pessoas que têm a necessidade de passar fezes no corpo de uma outra pessoa para poder sentir ereção, né? Então tem todas essas questões, todos esses nuances, né? Verdade. Às quais essa pessoa é exposta, né, num caso como esse. E a gente está aqui falando do resgate, de como tirar, como sair. E a gente vai voltar agora falando especificamente da Casa Madalena, que inclusive está diante de um desafio que vocês vão poder apresentar aqui. Acho que é um momento muito especial, importante, e eu espero que seja frutífero da gente poder compartilhar. E eu espero também que a gente esteja encorajando pessoas a tomar uma posição. Porque a gente vê que é uma questão complexa, que envolve muitos fatores, fatores emocionais, familiares, fatores de dependência, fator financeiro, econômico, espiritual, porque um inimigo vem para matar, roubar e destruir o nosso tesouro, o seu tesouro, a sua dignidade, a sua paz, é verdade. Mas Cristo veio dar vida. Amém. E só Ele pode, Ele tem poder para libertar. Ele pode fazer o que ele fez com a Cássia. Engraçado que ela recorreu a ele no quarto dela sozinha. Foi sozinha. E ele veio. Veio e está aqui agora dentro de mim. Amém. Coisa linda, né? A gente volta já já. Hoje estamos debatendo sobre o resgate, resgatando pessoas da prostituição, homens, mulheres. Claro que o principal passo é a prevenção, é não entrar. E nós já falamos sobre isso. Pais, mães, estejam alertas, nunca admitam. Não deixa ninguém passar a conversa em você. Veja muito bem para que escolinha de futebol você vai deixar levar seu filho. Porque essa hoje a gente já sabe, é uma das portas de entrada para levar meninos. Para que escola de modelo, de dançarina, concurso de Miss, de coisas. Agora com a Copa vão criar 1000 coisas de recepcionista, de não sei o quê, que vai ganhar muito bem. E a pessoa vai e chega lá, na verdade, ela vai ser utilizada como garota ou garoto de programa. E a gente sabe que essa questão hoje, muitas vezes, a pessoa de imediato não arma um barraco, porque quem sabe ela, aquela menina, por mais nova até que seja, já se iniciou sexualmente ou já foi abusada, já de alguma forma, então ela fala, vou por aqui só um pouquinho até conseguir escapar, e às vezes escapa, mas outras vezes não, e finda ficando 5, 10, perdendo a sua vida nesse mundo. Tem um outro aspecto também que a gente não abordou muito e que a gente vê a
relativizar a relatividade das coisas na sociedade de hoje. Porque, às vezes, na faculdade, uma menina que, né, tem família e tudo, pode até ser solteira ou até é casada, mas tem pai, mãe, vive com os pais, mas ela vai e faz programas com diferentes, até às vezes colegas, mas em troca de favor, ou porque vai pagar uma mensalidade para ela, ou porque vai comprar uma bolsa para ela, ou vai uma roupa, ou alguma coisa, e um dia com um, outro dia com outro, ela está se vendendo, ela está se prostituindo. Tanto ela quanto ele, enfim, não faz diferença. Mas a gente vê que as pessoas não, mas isso não é prostituição. Isso é ficar, isso é programa, isso é meu divertimento. Cuidado, porque são formas que as coisas entram e a pessoa se vê ali vítima. Como é que vocês trabalham? O trabalho... E o primeiro, vamos logo começar pelo desafio, para ter certeza que essa base está coberta. Qual o desafio que vocês têm agora com o Casa Madalena? O desafio da Casa Madalena é exatamente a gente conseguir uma casa. essa casa. A gente está querendo alugar uma casa com mais ou menos uns 4 quartos, não é isso? É uma casa que tem uma estrutura para recepcionar, porque o intuito do Casa de Madalena é recepcionar e acolher algumas dessas mulheres que estão, né, inseridas na prostituição, e muitas vezes estão inseridas, não tem como sair dali, porque não tem para onde ir, né? Elas ficam nesse vício de que elas têm que pagar, né, aonde elas moram, e não se veem como sair dali. Então, ela demonstrando... E às vezes elas moram com a pessoa que está explorando elas. Exatamente. Um gigolô mesmo. E aí ela não tem como juntar, né, vamos dizer assim, juntar dinheiro para sair dali, porque quando ele vislumbra que é essa a intenção, né, ele cria uma série de circunstâncias e barreiras que a impedem. Então, a gente tem E vocês estão preparados para ajudar, auxiliar com essas diferentes situações? Com certeza, né? A gente tem feito abordagens, né, tanto na rua quanto na Vila Mimosa e em pontos de prostituição aqui no estado do Rio de Janeiro. E essa mulher, demonstrando esse interesse, nós iríamos acolher, nós iríamos trabalhar com ela, né? Então, a gente precisa de uma casa que tenha essa estrutura. Então, é uma casa de, no mínimo, 4 quartos, né? Mas, assim, uma casa de 6 quartos, 7 quartos seria maravilhosa. Maravilhoso. E uma casa grande, que tenha estrutura, a gente dá um lar dessas mulheres. Eu vislumbro várias situações. Alguém tem essa casa, pode doar essa casa. Sim. Alguém tem essa casa, pode ceder essa casa. Né? Alguém não tem a casa, mas tem a grana e pode ajudar dando a grana para eles alugarem a casa. Isso. Então, seja como for, o contato deles está na tela. É uma missão completamente, a gente endorça. E se alguém puder ajudar, está aqui colocado o desafio. Como é que o trabalho é feito? Atualmente, nós, como eu falei, o Pai Pepe é um programa que abriga 3 projetos. O primeiro projeto é chamado de Caminhando com Você, onde nós passamos pela rua à noite, como fizemos ainda ontem, né? E abordamos... Ou durante o dia, né? Durante o dia também. No caso da Vila Mimosa... Porque antigamente era mais à noite, agora é toda hora. É porque a Vila Mimosa, que é o nosso foco principal, ela funciona o dia todo. Entendi. Né? E aí, no período da noite, há uma demanda muito grande da atividade delas. Então, a gente também não estão disponíveis. Elas não estão disponíveis a ouvir. Então, a gente teve essa percepção e aí a gente vai no período da tarde. Entendi. Porque tem um fluxo, mas há também uma facilidade delas nos recepcionar. Dentro desse projeto de abordagem, tem um que é o Programa Santo, que é muito interessante. A gente está querendo começar a colocar em prática, já temos igrejas parceiras, como a 4ª igreja lá aqui do Rio de Janeiro, com o pastor Lúcio, temos também a Igreja Bom Sucesso, nosso pastor Dejalmi, o pessoal da Central da Barra. São todas as igrejas batistas, é assim que você está escrevendo. Isso, que são parceiros, né? E a intenção é que casais parem num ponto onde elas estão e diga que querem, perguntam quanto é o programa e aí vai falar com ela que vai fazer um programa diferente e vão levar elas para uma sala, seja da igreja ou da própria Casa de Madalena, se houver estrutura, e dentro dessa casa elas vão estar recepcionadas. Assim que ela sai do carro, vai receber flores, chocolate, Bíblia, cada passo. Que legal. A nossa intenção era muito que a Cássia tivesse para dar um testemunho rápido para cada uma delas, né? Não só a Cássia, outras meninas também, né? Porque a gente quer trabalhar com gente como a Cássia, que está resgatada, né? Não tem sombra de dúvida quanto ao testemunho dela.
E tem um segundo passo, que no caso é o projeto Casa de Madalena, que essas meninas às vezes estão atuando. Uma vez que no elas lugar... venham, então, e elas são expostas, que há uma possibilidade diferente, e elas Isso. até aceitem, então há a possibilidade dela efetivamente ficar ali. Isso, por quê? Se for o caso, porque às vezes ela até tem para onde voltar, se ela tiver esse apoio emocional, mas às vezes ela simplesmente não tem estrutura nenhuma. Ou nem estrutura, ou elas moram no lugar onde se prostituem. Entendi. E tem no segundo projeto, o terceiro projeto, que no caso é o que a capacitação. gente... Isso. Porque a gente entende que não basta retirar essas mulheres Com certeza. sem Com dar certeza. subsídios para que ela possa retornar, né? Para que ela certeza. tenha base Ela tem que ganhar retornar o à pão de forma sociedade. digna. Exatamente. Por exemplo, a Cássia se capacitou como uma corretora de imóveis, que é uma excelente profissão e que tende até a crescer mais. Ela deve ter que fazer cursos. Claro, tudo isso tem custo. Então, a pessoa tem que realmente ser treinada, tem que ser capacitada. A gente já tem até buscado algumas parcerias, embora a gente ainda não tenha casa, né? Mas já existem parceiros, né? A gente já tem alguns parceiros, alguns cursos que estão disponíveis a profissionalizar essas mulheres, conceder o material que for preciso, né? Em que áreas vocês estão trabalhando já? Isso que eu ia falar, principalmente estética, né? A estética. Que é uma área que tem enorme demanda. E que é uma área que elas se E dá identificam. grana, gente, dá dinheiro. Primeiro que dá grana, é verdade. Então, e elas se identificam com essa área, né? Depilação, estética, aplicação de várias questões, botox, essas questões, assim, tem muitas pessoas que já estão, né, querendo ser parceira do projeto nessas áreas. E Que coisa linda, que coisa linda. Você sabe... E são todas áreas, você nomeou, só repete para a gente, Raia, até pelo cunho didático, tem a abordagem. Tem abordagem, o PAIPEP, Programa de Atendimento a Pessoas envolvidas na prostituição. Aí tem o primeiro projeto, que no caso é abordagem / evangelização, porque tem momento que a gente não evangeliza, a gente passa e diz, olha, nós estamos com essa blusa amarela e vamos estar passando aqui de vez em quando. Se você quiser parar, nos abordar, pedir oração, e a gente apresenta o nome da gente, e a gente é muito alegre, porque a gente é alegre mesmo, né? E a gente bateu papo ontem, né? Porque há essa necessidade de haver essa identificação. Claro. Porque elas são mulheres essa que leveza, foram... não, chega de acusação, não é um são mulheres que são enganadas, que são compradas. Então, assim, há uma dificuldade delas em se abrir, né? Aceitar. Quando a gente chega com qualquer coisa, elas falam, não, a gente não tem dinheiro para pagar. Não, é um presente. Elas já olham assim, meio de lado, como assim? Então, são mulheres que a gente quer que elas, quando olhem pra gente, já reconheçam. Ah, você é a Thaís, aquela que esteve aqui aquele dia, né? Entendi. Então, a gente quer buscar então, primeiro... basicamente, vocês sempre vêm com uma roupa que... que identifique. Então, a abordagem, depois vocês têm a estratégia de levá-las para, no caso, a Casa de Madalena. Gente, Madalena é aquela personagem bíblica que a gente sabe que tinha uma vida tradicionalmente, muito, né? Mas Jesus, e ela era inclusive opressa por demônios. E ela foi liberta, Jesus, ela foi liberta. E o nosso sonho, assim, na Casa de Madalena é justamente resgatar isso, né? O valor da casa, do lar, do convívio familiar. Porque isso, ele vai se desgastando, ele vai morrendo, né? Claro, claro. E a família é o elemento que foi criado e gerado no coração de Deus. Já está falido, você Exatamente. tem que semear novamente aquilo, crescer. E, por último, então, a capacitação que vai ajudar ela a começar uma vida de forma diferente. Essa mulher que vem fragmentada por uma sociedade sem desafios, que tudo é muito relativizado realmente, mas que ela, em Cristo, ela vai ser reestruturada, sair dessa condição de desfragmentada, de novo juntar dos cacos. Hoje a gente não considera mais nessa sociedade pós-moderna. Que é fragmentado, né? Fragmento, sabe quando a pessoa está com a vida arrebentada? Porque hoje a gente, nessa sociedade pós-moderna, não falamos mais de cacos. Cacos é coisa da modernidade. Pós-modernidade é coisa líquida ou coisa em pó, poeira. A falta de sentido, ela é mais e mais constante. O ser humano, ele fica mais vazio, mais sem desafio. Vai ficando em pedacinhos menores, pó. Porque você pegar caco grande e colar, você ainda restaura um vaso. Agora, como é que você vai pegar pó para refazer um vaso? Mas o oleiro faz. Exatamente. Jesus Cristo faz isso. Rai, muito obrigada. A palavra final.
Eu é que agradeço nesse momento, porque esse é um tema muito amplamente divulgado e relativizado, mas também normalizando-se, glamourizando-se no meio da sociedade, mas a gente tem que combater. Aquilo que não traz dignidade ao ser humano ainda vai ser um resgate, tem que ser um resgate vindo a partir da Igreja de Jesus Cristo, que não pode ficar omissa. E não é só um resgate espiritual, não. Jesus, ele vem para a integralidade do ser humano, né? É o já. Mas é um desafio isso ainda, não é, na igreja? Na própria mentalidade da igreja. Aspecto espiritual, isso. Mas aí você tem que ajudar a pessoa com todas as outras áreas da vida dela que estão mantendo ela presa ali. Eu gostaria, inclusive, que a Cássia dissesse como ela conseguiu botar para fora isso. Porque quando eu morria de vergonha de falar da minha vida, eu falei, eu vou aceitar Jesus e ninguém precisa saber que eu era nada. Né? Conversei com o meu pastor, falei, pastor, fui isso e não vou falar para ninguém. E quando a Rai foi na minha igreja, né, com seu esposo, Celso Godoy, eu fui com a concepção, falei, não vou falar do meu passado. Aí o Celso Godoy contou o testemunho dele, eu vi a rendição de pessoas, né, que quando ele fez o apelo, várias pessoas foram lá na frente. E assim, eu mudei completamente minha concepção. Né? Eu falei, eu vou falar sim, eu vou levar a mão para Jesus sim. E assim, quando eu conheci eles, eu mudei muito a minha cabeça. Né? Porque a disponibilidade de se expor, de certo modo, me expor, mas também falar, porque eu brincava. Poder de Deus. Verdade, porque eu brincava com minhas colegas, né? A gente estava até falando lá atrás, que a gente falava que um dia você vai aparecer na televisão, vai aparecer logo prostituta na televisão. E hoje eu estou aqui na televisão falando do amor de Jesus. Glória né? a Deus. Então não isso é muito. Não como prostituta. Isso mesmo. Eu estou aqui falando do amor de Deus na minha vida. Isso é porque, desculpa, isso é porque a gente trabalha sem juízo, julgando as pessoas, juízo de valor. Então, quando a gente chega na igreja e a gente fala assim, ó, você é amada de Deus, Deus te ama, aí as pessoas se sentem acolhidas. Eu acho que esse acolhimento fez com que ela percebesse que não era um bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças é se esconder atrás daquilo que Deus poderia fazer. Claro. Eu acho que é uma libertação. Com certeza, não com é? certeza. Teve uma coisa que ficou de fora, achei interessante que você mencionou, Thaís. Aliás, vocês mencionaram que além do aspecto da capacitação, às vezes até da educação. Exatamente. Por isso que em termos da localização da casa, às vezes não pode ser um lugar, não pode ser num condomínio, não pode ser numa vila, não pode ser muito perto de lugares que essas coisas acontecem, que a pessoa volta. Quer dizer, há uma série de coisas, mas a gente sabe que Deus está preparando a casa de Madalena. Amém. Mas é um processo também. Não é só o espiritual. E às vezes a igreja ignora isso. Ela só quer orar, tá expulso demônio, amém. Vai para cá. Vai para onde? A pessoa tem filhos para sustentar, às vezes, nem a si própria. Como é que é isso? E isso é uma grande preocupação que nós, trabalhando com esse público, a gente tem esse receio. Porque às vezes a gente faz um trabalho tão árduo, né, ali... longo, né? De conseguir a confiança dessa mulher, de conseguir tratar essa mulher, dela se abrir, acolher. E aí, quando a gente vai inserir ela numa igreja, né, tem todos esses preconceitos, tem todas essas demandas de pessoas que não aceitam, esposas que não querem que os maridos cheguem perto, os homens que ficam olhando como se fosse um pedaço de carne andando pela igreja. E as igrejas também precisam tratar isso, porque nós temos muito disso também dentro das nossas igrejas, mas tem um rótulo diferenciado, né? E hoje em dia a igreja tem dificuldade de trabalhar sobre sexo, sobre prostituição. Isso não é falado, isso não é tratado abertamente. Exatamente, né? Vícios pornográficos, que é tão, né, os jovens, eu enfatizo os jovens, mas em todas as faixas etárias, né? Sim. Pessoas que acham que ver talvez um filme pornô, ver outras cenas, não tem nada a ver, quando na verdade tem a ver. E aí a igreja precisa se despertar, precisa haver esse avivamento da igreja, para que a gente que esteja na ponta, né, não tenha todo um trabalho jogado por terra por causa de... Gente, para mim, a gente encerra colocando o exemplo, acho que o mais maravilhoso que existe para essa situação, aquele momento em que eles trouxeram a prostituta e falaram, vamos matar. E aí, Jesus, o que você diz? Ele falou, quem não tem pecado... Que joga a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Daí, ele falou, cadê seus acusadores? Porque todos foram embora. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Deus abençoe vocês, gente. Sucesso nesse trabalho. Espero tê-los muitas vezes aqui falando, nos orientando, nos inspirando. Cássia, Deus te abençoe. Amém. Deus tem grandes coisas também, eu sei, para você. E para você que está ligado com a gente. Tem como mudar, sim. Tem como mudar, sim. Você pode, inclusive, buscar mais informação com eles e, certamente, em muitos lugares do Brasil há trabalhos muito bonitos sendo feitos. E a gente termina o programa, como eu disse, com Soraya Moraes.
eu sinto que a resposta não vem. Parece que os céus estão fechados, e às vezes penso em desistir. Apesar do silêncio, eu te adorarei. Humilhado aos teus pés me prostrarei. Sei que podes me ouvir, eu não vou desistir de clamar